Alô você, boa noite. Nós estamos aqui falando dos estúdios da IPP TV, aqui no Alto de Pinheiros, na cidade de São Paulo. É um privilégio muito grande poder participar com você desse programa de todas as terças-feiras. Você é um missionário. Eu quero agradecer a sua audiência, eu quero agradecer a participação de vocês online. Quero agradecer também as mensagens que nós temos recebido de incentivo, de encorajamento para continuar realizando esse programa. Você é um missionário. Esse programa, ele é um programa promovido pela Junta Missionária de Pinheiros. E ele tem dois propósitos principais. O primeiro propósito é conscientizar você, como cristão, de que todo crente é um missionário. Então, ser missionário não é uma opção na vida cristã. Ser missionário é ser sal da terra e luz do mundo, é ser uma testemunha de Jesus onde você estiver. O segundo propósito desse programa é motivar você aí na sua cidade, no seu bairro, no seu condomínio, a começar um pequeno grupo de estudo bíblico, com a possibilidade de nós plantarmos uma igreja aí na sua cidade. Hoje no Brasil nós temos quase 6.000 municípios e a Igreja Presbiteriana do Brasil está presente apenas em 1.500, 1.600 municípios. Então nós temos aí mais de 3.500 ou quase 4.000 municípios sem a presença de uma igreja reformada presbiteriana. Então, se você deseja, se você sente no seu coração esse desejo, esse chamado de Deus para começar um trabalho aí, nós vamos oferecer para você o treinamento de pequenos grupos via EAD, nós vamos providenciar o material para você usar aí, nós vamos dar todo o treinamento necessário. E depois que você tiver aí um pequeno grupo, um núcleo básico, nós vamos então mobilizar um missionário próximo, uma igreja próxima, para dar apoio para nós plantarmos uma igreja aí onde você estiver, tá bom? Hoje à noite, muito especial, a importância da oração para a obra missionária. E hoje nós temos um convidado aqui muito especial, é um convidado internacional, né? Pastor coreano, pastor Yong Ko, ele é pastor da Igreja Presbiteriana Água Viva aqui em São Paulo. É um homem de Deus, é um homem que já foi missionário em várias partes do mundo e hoje ele está aqui em São Paulo, já plantando essa igreja. Ele vai dar o testemunho dele aqui e ele vai falar também da importância da oração, né? Principalmente trazendo para nós aqui a experiência da Igreja Presbiteriana da Coreia, com as suas madrugadas de oração, com esse trabalho que é feito de forma tão abençoadora na vida do povo coreano, sul-coreano. Para a gente começar, eu quero ler para você aqui o texto que está lá em Colossenses, capítulo 4, versos de 2 a 4. Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele escreveu 4 cartas na sua primeira prisão. Ele escreveu a carta aos Efésios, ele escreveu a carta aos Colossenses, Filipenses e Filemon. Então, a carta aos Colossenses ela é chamada também de uma carta da prisão. E essa carta aos Colossenses, ela foi escrita por Paulo para defender junto à igreja de Colossos, igreja que ele não plantou, mas que ele escreveu essa carta sobre a excelência e a suficiência da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 4 dessa carta, ele então solicita aos seus leitores, a mim e a você, que nós oremos pela obra missionária. Ele vai colocar aqui, no capítulo 4, versos de 2 a 4, a seguinte mensagem. Ele diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Em primeiro lugar, eu queria destacar aqui que Paulo, ele nos dá uma ordem, um imperativo. Na língua grega, a expressão perseverai na oração, o verbo perseverar aqui, está na voz imperativa, no tempo imperativo.
Então ele está ordenando que eu e você, nós sejamos constantes na oração. E essa oração, ela deve vir acompanhada de duas coisas. Primeiro, vigilância. Porque quando a gente ora, o vigiar aqui é você estar antenado, você está ligado. Porque quando a gente ora e a gente persevera na oração, Deus fala conosco. Deus nos revela coisas que nós não estamos vendo com os nossos olhos carnais. Mas Paulo coloca aqui aquilo que é a essência da vida de oração, que é a gratidão, né? Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Não existe situação que eu e você, Paulo estava algemado, Paulo estava preso, mas isso não é motivo para nós não termos gratidão no nosso coração. Então, primeiro, esse imperativo de Paulo, perseverai na oração. Segundo lugar, ele coloca aqui a razão por que nós devemos perseverar, o motivo pelo qual ele está pedindo aqui que nós perseveremos em oração com vigilância e gratidão. Ele vai dizer assim, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. É muito interessante porque Paulo, ele está preso, mas ele não está preso sozinho, e ele diz, suplicai ao mesmo tempo também por nós. Ele não está pedindo oração somente pela sua pessoa, mas pela sua equipe, pelos missionários que estavam presos ali com ele. Segundo lugar, ele destaca aqui que o motivo pelo qual ele está pedindo oração não é para que Deus abra a porta da prisão para ele sair, não. Ele está pedindo aqui que Deus abra a porta à palavra. Essa é uma expressão muito interessante que é usada por Paulo, quando ele está lá em Éfeso, por exemplo. Ele diz que Deus, né, abriu para ele uma porta, uma grande oportunidade de pregar o evangelho, mas que ali existiam muitos adversários. Jesus Cristo, quando escreve a uma das igrejas lá do Apocalipse, ele diz assim, eis que põe diante de vós uma porta aberta, para que você possa entrar e pregar. Então, realizar missões é abrir, é entrar as portas que Deus abre. Então, Pedro estava orando e Deus abriu a porta da casa de Cornélio para ele entrar e pregar. Então, a oração, ela abre portas para que nós possamos pregar o evangelho. E Paulo coloca uma coisa muito séria aqui, ele diz assim, não somente, né, para que Deus nos abra a porta à palavra, mas o que ele quer é falar do mistério de Cristo. É tão bonito isso, porque o evangelho aqui, quando fala de mistério, não é uma coisa secreta, oculta, esotérica, é uma coisa que precisa ser revelada para que possa ser entendida e compreendida. Então, a oração na obra missionária, quando você prega e ora, Deus abre o entendimento das pessoas para compreender a mensagem do Evangelho. O mistério da substituição que Cristo realizou por mim e por você, morrendo em nosso lugar. Mas eu queria destacar, em último lugar aqui, porque algumas pessoas acham que Paulo era um especialista, um expert em plantação de igreja, que ele sabia plantar igreja, etc. Mas ele coloca aqui no versículo 4, para que eu o manifeste como devo fazer. É tão interessante porque nós não sabemos como devemos fazer. Quem trabalha com evangelização e plantação de igrejas, às vezes uma igreja começa com um trabalho com crianças, às vezes começa com um pequeno grupo numa casa, às vezes começa com um pequeno grupo numa fábrica, às vezes começa com um culto na rua, certo? E não existem estratégias fixas, por isso que ele está dizendo assim, que o Senhor me ensine como é que eu devo fazer, como é que eu devo agir. Então, muitas vezes, nós estamos muito preocupados em copiar estratégias, metodologias, e isso não funciona no reino de Deus. Às vezes o que está dando certo aqui em Pinheiros não dá certo lá na Igreja Água Viva, não dá certo lá no Sertão.
cada igreja, cada obreiro vai receber de Deus a estratégia, a forma, como é que ele deve fazer. E tudo isso, meu amado irmão, só acontece com a vida de oração. Então hoje, eu espero que você seja encorajado, que você seja motivado a orar por missões. Você está aí na sua cidade e diz, pastor, eu queria que tivesse uma igreja aqui na minha cidade. Comece a orar. E comece a orar para que Deus abra uma porta para você pregar o evangelho aí na sua cidade. Para que Deus mande um missionário para a sua cidade, né? Nós tivemos um caso recente que, graças a Deus, já está existindo lá na cidade de Avaí, perto de Bauru. O pastor Mariano foi a um posto de gasolina com o carro da Junta de Missões e ele parou para abastecer e o rapaz que estava trabalhando lá, o bombeiro, perguntou, quando é que vocês vêm abrir uma igreja dessa aqui, presbiteriana aqui em Avaí? Né? E o pastor Mariano ficou com aquilo no coração, depois fez o contato com esses irmãos, e hoje existe aí em Avaí um grupo com mais de 20 pessoas estudando a palavra de Deus na casa desse irmão. Louvado seja Deus por isso. Então, o nosso Deus abre portas, abre portas. Às vezes abre portas no Mar Vermelho, abre portas no meio das dificuldades, abre portas nas situações mais difíceis da vida, Ele abre portas. Tá bom? Que Deus abençoe você, esteja ligado aqui conosco, não perca, prepare a sua pergunta, aquilo que o pastor Cole, ele veio afiado aqui para responder todas as perguntas sobre oração. Então, capricha aí, fique conosco, nós vamos ter um intervalo rápido, depois a Lídia vai voltar, e graças a Deus a Lídia voltou também, porque estava todo mundo orando pela Lídia, perguntando pela Lídia, ela teve Covid e não morreu, está aqui mais viva do que nunca, tá bom? Deus abençoe você, continue conosco. Olá, eu tenho um recado muito especial para você que quer investir no seu futuro e garantir a sua vaga no mercado de trabalho. Agora você vai poder fazer a sua graduação ou pós-graduação à distância numa das melhores universidades do país, o Mackenzie, aqui mesmo em Pinheiros. Em breve, vamos inaugurar o nosso polo de ensino à distância e você já vai poder se matricular. Além disso, estudando no Polo EAD Pinheiros do Mackenzie, você colabora com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, já que todo o lucro vai para os projetos da nossa junta missionária. São 14 cursos de graduação com licenciatura em Filosofia, Letras, Matemática, História e Pedagogia. Além disso, tem as graduações de tecnologia nas áreas de empreendedorismo e novos negócios, jogos digitais, gestão de recursos humanos, gestão comercial, gestão financeira, análise e desenvolvimento de sistemas, marketing, logística e processos gerenciais. E para você que quer fazer a melhor pós-graduação do mercado, nós também vamos oferecer aqui no Polo EAD Pinheiros 27 cursos diferentes nas áreas de Direito, Educação, Economia, Gestão, Neurociência e Liderança, e a relação completa dos cursos está no site do Mackenzie.br. É só acessar Mackenzie.br. Vem estudar com a gente no Polo EAD Pinheiros do Mackenzie. E não se esqueça, fazendo isso, você garante formação de qualidade e ainda colabora com as obras missionárias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. De volta com você, um missionário, programa queridinho da IPP-TV, que leva esse DNA dessa igreja, que é ser um missionário, né? Estamos felizes, estou feliz de volta também, agradeço com carinho essa recepção, né? Essas orações todas que tive e graças a Deus estou aqui. E quero falar para você, agradecer já você abrir a porta da sua casa para esse momento especial desse tema de hoje, que é a importância da oração, né? Na obra missionária.
Quero lembrar que eu estarei aqui lendo o seu comentário, já dando boa noite para você que está assistindo, a Lúcia, o Ederson, o Gilvane, a Tâmara, o Felipe, o Vanderlei, a Sandra que está sempre com a gente, e dizer para você aproveitar essa oportunidade de fazer a sua pergunta para o nosso convidado de hoje, que ele responde tudo. E também não poderia faltar o sorteio dos nossos livros escolhidos a dedo, livros especiais. Esse aqui, Minha Inabalável Salvação, do John Ock. E também, né, aqui quem faz a abertura é o nosso convidado de hoje, Ian Cole, nosso querido pastor Ian Cole está aqui, ó, abrindo. Então, esse aqui, Minha Inabalável Salvação, e também A Vida de Oração de Jesus, do pastor Sansubio. Então, 2 livraços para você poder ganhar hoje à noite. Para participar é muito fácil, só se inscrever no link que está aparecendo aí nos comentários abaixo do seu vídeo, clica aí, preencha com seus dados para que você possa receber na sua casa, e é muito fácil. E continua assistindo aqui, mandando sua pergunta, que hoje o nosso tema é a importância da oração na obra missionária. Quero ler sua pergunta aqui daqui a pouco para fazer para os pastores, vou fazer esse meio de campo, tá bom? Não é isso, pastor Erival? É isso aí, Lídia. É você que está nos assistindo. Eu quero dar boa noite aqui para o pastor Cole. A alegria indizível de tê-lo aqui. Ele é um amigo do coração. Agradecer a Diná, que também está conosco aqui nos estúdios. É uma família muito querida. O pastor Cole, ele é um coreano que, por opção, se tornou brasileiro, né? Ama o Brasil, ama a obra missionária. Eu queria que ele, então, fizesse a sua saudação e fizesse um resumozinho da sua vida aqui no Brasil, do tempo que ele está aqui, do seu ministério, do seu trabalho. Pastor Cole. Boa noite, amados irmãos. É uma grande honra e prazer de estar aqui. Sim, eu sou coreano, tá? Mas agora, por pura decisão, que eu sou brasileiro. Eu cheguei ao Brasil em 1976 com a família. Naquela época, a Coreia era um dos países mais pobres da face da terra. Então imagina a minha mãe que enviuvou, então ela estava preocupada como educar 6 filhos. E assim, minha irmã mais velha casou com um coreano imigrante que já estava no Brasil. Por acaso ele estava visitando na Coreia e conheceu minha irmã. Aí minha mãe falou o seguinte: se você quer casar mesmo, ele disse sim, então só tem 2 opções, você vai morar aqui ou se quer morar no Brasil, eu quero, então leva toda a família, então não há casamento. Aí esse meu cunhado, né, agora, que ele convidou toda a família, e assim que nós chegamos em 1976, na minha adolescência, que eu sofri, mas eu fiquei muito feliz, porque eu gostava muito banana, pessoal, banana mesmo, porque naquela época, lá na Coreia, quem come banana é só pessoas elite, só pessoas chique, tá? Então, imagina, meu sonho era comer banana à vontade, né? É verdade. Aí cheguei ao Brasil, realmente, banana era de preço de banana mesmo, tá? Não era de ouro, não. E assim, eu realmente agradeço a Deus, porque essa minha vida no Brasil, que eu encontrei Senhor Jesus Cristo. Como a gente disse, eu era ovelha negra da família. Eu não era cristão até aquela época. Mas, e assim que eu cheguei ao Brasil, o único lugar que eu conheci para encontrar amigos era a igreja. Então, e assim que eu conheci Senhor Jesus Cristo, nessa adolescência, realmente que era muito tempestade na minha vida. E assim agora, eu agradeço mais a Deus pelo Brasil mesmo, porque aí que eu encontrei minha esposa no Brasil, né? Já imaginou? Se fosse Coreia, eu nunca teria encontrado ela, mas eu encontrei ela. Através desse casamento, eu tenho 3 lindas filhas, né? E agora eu tenho até uma neta. Então eu sou jardineiro mesmo, tá? E graças a Deus, meu genro também está no Brasil, que ele está gostando muito. Então, eu estou pastoreando a Igreja Água Viva, mas até ano 2000 eu era pastor da colônia coreana, porque São Paulo tem mais ou menos 30 igrejas imigrantes coreanas, né? E assim,
2001 diante, Deus me chamou outra vez, já que eu era pastor, mas eu deixei, né, toda a minha família parentela, colônia coreana, para me envolver agora, carne e osso, toda a minha alma, pelo ministério da Igreja Presbiteriana no Brasil. E até aqui eu cheguei, que Deus deu outro presente, que é pastor Arival, que eu ganhei, né? Esse amigo maravilhoso, que estamos mesma visão. Nós somos loucos para erguer a igreja do Senhor. Realmente Deus use totalmente nossa vida. Mais uma igreja, mais uma alma para o Senhor. Isso é nosso desejo. Pastor Cole, o senhor é formado, né? O senhor é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. O senhor estudou aqui no Seminário Presbiteriano de Campinas, não é isso? Sim, é isso mesmo. Depois o senhor teve um período também fora do Brasil, foi missionário na África, não é isso? África do Sul. Eu trabalhei nas Minas, né? Mineiros, não em Minas Gerais, lá é Minas mesmo, tá? E também envolvendo com Xangãs. Xangãs, que é pessoas moçambicanos, né? Que eu trabalhava com eles por causa de português, porque a África do Sul precisava de missionários que falam língua portuguesa. E assim que eu trabalhei naturalmente na Moçambique, né? Que trabalhei no Maputo e também até Nampula, essa região que a gente trabalhava e fazendo discipulado lá. Pastor, há duas coisas que são muito fortes, né, na cultura evangélica coreana. A primeira delas é a parte da vida de oração, né? Vida de oração. E a estratégia, né, de trabalhar pequenos grupos, tanto de oração quanto de discipulado. E o senhor foi impactado pelo John Ok, né, que foi o fundador da maior igreja coreana que nós temos lá, a Igreja Sarang, do qual o senhor é amigo do pastor Oh lá. Conta um pouquinho disso aí para nós, para o pessoal conhecer um pouco mais sobre esse trabalho. Sim, lá na África do Sul eu me especializei na área chamada diaconologia, que é nada mais como instruir os membros cristãos na igreja. E assim, estudando, aí cheguei, bons estudos, já estava preparado, né? Por exemplo, alguém já inventou o computador, aí não precisa inventar outro computador, basta a gente fazer outra programação, né? Para a gente usufruir. E assim que eu encontrei no topo, todo o estudo de Pearl Harbors, né? Da Willow Creek Church, e também outro era a Igreja Sarang, que era forte de discipulado. Eu segui esse lado, não porque eu sou coreano, porque o estudo dele era mais contínuo e também envolve realmente pessoal como brasileiro, né? Que envolve mais esse sistema. E todo respeito do Willow Creek era um pouco mais, a gente fala, né, americanizada, então era difícil. E assim, eu era quase um dos últimos discípulos de John Ok. Eu agradeci imensamente, e assim que eu aprendendo com ele, como ele realmente ama um membro, ele vê como seu parceiro do ministério, ele vê realmente um pequeno pastor. Isso me desafiou muito. E assim, eu estou aqui na Igreja Brasileira Presbiteriana para servir esse discipulado. Tá. Depois nós temos mais algumas perguntas para fazer, né, sobre esse trabalho, que o pastor Cole, ele é uma pessoa de muitos relacionamentos, ele faz parte de um grupo seleto chamado CalNet, né, um grupo mundial que reúne as maiores igrejas presbiterianas que estão envolvidas com treinamento de discipulado, né? Ele vai falar um pouco também do CAL aqui no Brasil. Então, eu quero passar a palavra para a Lídia aí para saber se tem algumas perguntas já. O pessoal está interagindo. Sim, pastor, já tem muitas pessoas aqui. Eu quero só aproveitar a deixa desses comentários, que o John Ok é esse livro que nós estamos sorteando hoje. Então, para conhecer um pouco mais essa história, dessa experiência do discipulado, Minha Inabalável Salvação é o título desse livro, que tem o prefácio aqui do pastor Cole. Então, pode se inscrevendo aí no link enquanto a gente está conversando aqui. E também mais um livro, né? Vida de Oração de Jesus, do pastor Sang Soo Bio, também vamos sortear hoje. Então, aproveita que hoje mais você pode
ter mais informações sobre essa experiência de discipulado forte que o pastor Cole teve com o pastor John Ock. Que tem uma pergunta aqui, aproveitando, dando boa noite para a Lúcia, também para o Janderson, para a Sandra, para o Rodrigo. O Janderson fez uma pergunta crucial. Por que eu devo orar? Muito bem. Irmãos, sabe uma diferença decisiva entre Velho Testamento e Novo Testamento, que é nada mais, é missão. Novo Testamento, realmente, como Deus envolve essa missão usando o seu povo. E assim que vem o cálculo, estratégia de Deus é totalmente diferente do homem. E que começa com um homem, que nada mais, um homem que busca esse Deus. E assim, desde Êxodo, a gente dá para ver, Deus ensina, Deus fala, Deus manifesta no deserto. E assim que o homem começa a aprender como viver diante de Deus. Então, oração, simplesmente falando, e nada mais, nós estamos diante de Deus conscientemente e também propositalmente, que você sabe que realmente, mesmo que o olho aberto ou fechado, ou meditando sozinho, ou um grupo, sabendo que você está diante de Deus. Aí vira seu cenário todo um deserto, e Deus vai falar. Oração é para ouvir voz de Deus. Oração vê manifestação de Deus. Oração vê a gente lembrar o que a gente aprendeu da palavra. Deus faz isso. Pastor, nós sabemos que na cultura coreana, por conta, até o senhor introduziu aqui falando sobre após a guerra, né, com a Coreia do Norte, quando houve o rompimento das duas Coreias, a Coreia do Sul ela ficou muito paupérrima, completamente destruída. E é impressionante porque em menos de 60 anos, hoje a Coreia está aí entre as 10 maiores nações do mundo. E eu que estive lá, o privilégio de participar, tem um segredo que são chamados lá de madrugadas de oração. Conta um pouquinho disso para a gente, como a oração ela pode transformar, ela pode mudar um país. Exatamente. A Coreia tem grande essa influência de, eu falaria assim, existe uma carroça que se dirigindo, carregando toda a igreja coreana, toda a sua história, existe duas rodas que eu posso falar. Uma roda chama de Ação de Deus e Espírito Santo, que quem fez isso é Poyong-cho, que ele usou esse avivamento através do Espírito Santo. Existe John Ock, ele usou através de discipulado, que como ver, enxergar cada membro como grande obra-prima de Deus. Essas duas rodas que realmente levantou a igreja, a coreana, e que realmente todas as igrejas estão influenciadas. Irmãos, realmente, mas ambas partes, tanto do lado, uma roda que é Espírito Santo, outra roda que é Jesus Cristo, os discípulos de Jesus Cristo, lá tem um eixo que se liga, se chama oração. O povo estava desesperadamente necessitado, porque Coreia foi libertada da colonização japonesa em 1945, dia 15 de agosto de 1945. E depois houve guerra civil, porque Norte, depois da Segunda Guerra Mundial, quem tomava conta da Coreia do Norte era a União Soviética. Embaixo Sul era americanos. Aí que houve uma grande guerra civil, que é a interna, que Norte foi tomado conta da União Soviética e se tornou comunista e sul capitalista. E assim que a nação totalmente estava destruída. O povo tinha ansiedade de viver e sobreviver. E o povo estava realmente orando, pedindo desesperadamente a ajuda de Deus. Então, irmãos, oração já estava no sangue e do povo coreano pela necessidade. Aí que a igreja realmente orientou a quem a gente deveria orar, como a gente orar. Aí, desde madrugada, o povo começou a orar. Por quê?
não sabia o que comer do dia, não sabia o que vai acontecer do dia. Então, o povo começou a orar. A igreja realmente, antes de fazer nada, 5 horas da manhã, 5h30, e a igreja realmente se reunindo, um dia começa com a oração. E essa oração que realmente levantou o povo a animar e nunca desistir da esperança. Isso que aconteceu. Beleza, pastor. Vamos continuar aqui com o nosso bate-papo. Se você está gostando aí, não sei como é que você está acompanhando, mande as suas perguntas aí. Nós temos muita coisa, eu tenho muita coisa para perguntar ao pastor Cole, mas dando a oportunidade para que você participe conosco desse assunto tão empolgante que é a importância da oração para a obra missionária. É verdade. Falando da importância da oração, tem uma pergunta boa em relação a ela, mas antes eu quero dar boa noite para a Edna, que está falando lá de Sorocaba, a Meris também, da IPB Altamira, do Pará, tem gente do Oiapoque ao Chuí aqui, né? E do mundo inteiro também. O Marcelo, a Estela Mares, que está falando lá de Guaxupé, o Jailton, a Vilma, e tem a pergunta do Ederson. Pastor Cole, qual a sua maior experiência com a oração? Eu acredito que sejam as maiores, acredito que tem uma infinidade aí, né? Mas conta pra gente, então, qual a sua maior, se puder escolher uma. Vamos escolher uma, porque eu tenho duas, mas só vou escolher uma, tá? Tá bom. Mas eu vou contar duas mesmo. Boa. A primeira foi na África do Sul, quando eu era missionário e também, ao mesmo tempo, estudando um pouco lá. Boa experiência. Um dia, eu estava no Johannesburg para receber visto de Suazilândia, né, chama Suíça da África. Aí eu fui saqueado mesmo. Quando eu estava andando numa avenida, veio mais ou menos, acho que quase uns 30 nativos que me cercaram com aquela facão no meu pescoço e arrancou todas as coisas, inclusive chave do carro, passaporte, todas as coisas que pertencem, só minha roupa que restou, ainda meio rasgada, e assim, perdi tudo. Eu entrei no frente, tinha a delegacia, né? Aí eu falei, vocês viram, eu fui assaltado e vocês não me ajudaram e socorreram? Aí eles me olharam, se o senhor está vivo, agradeça a Deus. Porque lá a situação era horrível naquela época. Aí eu não sei o que fazer, eu entrei em um hotel Holiday Inn que estava lá. Eu entrando, eu liguei imediatamente para minha esposa que fica a cidade de Verkom, que é Johannesburg, mais ou menos 400 quilômetros, assim. Eu liguei para ela que o que aconteceu e ela estava realmente desesperada. Desliguei o telefone, né, que me ajude, manda alguém. Eu não sei, eu perdi tudo, eu não sei o que vou fazer aqui. Aí eu comecei a orar naquela mesa de recepção de hotel. Eu orei, Senhor, tem que enviar seu anjo agora. Eu não sei o que vou fazer. Eu orei. Quando abri o olho, abriu porta de hotel. E lá entrando meu melhor amigo da África do Sul. Ele, chama Ashley, estava entrando na porta. Eu fiquei assustado. Aí ele me olhando, Ian, I'm here, eu estou aqui. Aí ele entrando e eu chorando. O que aconteceu? Ele disse que ele tinha reunião no Johannesburg. Então ele viajou 400 quilômetros e ele estava voltando para casa e ele recebeu celular. Naquela época, celular era coisa muito chique. Mas ele era gerente da mina, então ele atendeu celular. Era a sua esposa que ouviu a pedido da minha esposa, que socorre, ajuda Ian, que está no tal lugar. Aí quando ouvi esse telefone, eu olhei, era aquele hotel. Aí ele parou imediatamente o carro e entrou. Irmãos, essa é uma oração que eu orei e aconteceu na hora. Como eu não oraria mais? Deus é fiel. E segundo, deixa para o próximo, tá? Tá bom, pastor. Uma coisa que me impressiona, né? O trabalho, o senhor
é ligado, é pastor efetivo aqui da Igreja Água Viva, uma igreja que o senhor plantou, começou do zero, lá, uma pequena reunião na Igreja Presbiteriana Unida, né? E o senhor nunca deixou de plantar igrejas, o senhor nunca deixou de fazer treinamento discipulado. E o senhor trouxe para o Brasil, né, esse chamado para despertar o leigo. O senhor é o tradutor oficial, tem autorização para traduzir todo o material do pastor John Oak. E conta um pouquinho para a gente dessa experiência, desse ministério que o senhor tem feito hoje no Brasil, de treinar discípulos. O senhor, isso aí está no seu DNA, né? No seu DNA. Conta para a gente, por favor. Eu realmente amo o Brasil, porque o Brasil é um continente que o único país, face da Terra, o único país que atravessa duas linhas, uma linha equatorial ou outra Capricórnio. Sabe o que significa isso? Num dia você pode experimentar 4 estações. Então vê essa riqueza. Irmãos, estamos difícil, essa pandemia é tal, mas se alguém não conseguir viver no Brasil, não vive em nenhum lugar nessa terra. Você tem que sair, sair da terra. Então, irmãos, eu percebi, né, graças a Deus, que essa riqueza do Brasil, mas o problema é que é a pessoa, né, que a gente tem que ser preparado, treinado. Irmãos, nada mais, isso me desafiou, olhando a vida de Jesus Cristo, ele nada mais, ele não levantou uma sinagoga, ele não escreveu uma obra, mas sim, o que ele fez é a sua convivência. Essa convivência, outras palavras, seria discipulado. Ele realmente andou com seus discípulos, compartilhando a vida. Então, nós está para aprender que realmente qual era a vida de Jesus aqui na Terra. E nada mais, ele compartilhou a sua visão, que seus discípulos dando continuidade a essa história da salvação que ele já completou e agora usufruindo através dos seus discípulos. Então isso era grande meu desafio. E assim também, a gente voltando para o Velho Testamento, toda essa história de Êxodo, a gente vê para que Deus ensina a construir tabernáculo de Deus no deserto. A palavra de hoje seria assim, porque Deus construiu uma igreja no deserto. Mas aí que está o segredo. Deus que fala, Deus que se manifesta, e o povo olha essa igreja e sabe com quem eles vão rogar e buscar e pedir suas ajudas e como viver. Então, para mim, viver aqui na terra, a grande honra é nada mais fazer discípulos, como o Senhor Jesus Cristo fez, e planta a igreja do Senhor, a igreja de Deus, que realmente grande bênção para esta nação que nós podemos deixar. Tá bom. Vamos lá, tem alguma pergunta mais aí, Lídia? Vamos continuar aqui o programa. Tem, sim, pastor. E antes eu quero lembrar que ainda dá tempo de você se inscrever para ganhar ainda hoje, se você for sorteado, claro, esse livro do John Ock, que a gente tem comentado aqui, Minha Inabalável Salvação, e também A Vida de Oração de Jesus, do pastor Sansubio. Então, se inscreve aí. E eu quero ler o comentário do Augusto Pereira, que diz, excelente programa, assistindo aqui com a minha mãe, lá de Recife. A Vilma, também de Governador Valadares. E a Estela Mares falou, boa noite. Meu pastor reverendo Antônio ficou encantado com a vida de oração e submissão dos coreanos. Sempre em suas pregações usa como exemplo. E falando em oração, tem a pergunta da Edna para o pastor Cole, que fala, pastor Cole, qual a sua posição em relação ao relógio de oração? Relógio é hora. Hora é compromisso do homem. Essa é a definição de hora. E nosso relógio só aconteceu quando o homem inventou trem. Porque todo mundo tem que chegar na mesma hora para pegar trem. Mas, irmãos, a gente não está pegando trem, porque nós estamos diante de Deus. Então, irmãos, ao tempo, a hora, isso é coisa secundária. Importante realmente você estar diante de Deus. Você está pronto para ouvir de Deus. É difícil no início você fazer isso, mas a gente roga, a gente agradece, tudo isso, mas a gente tem que aprender, mesmo que sendo
10 segundos, 1 minuto, 3 minutos, até acrescentando mais depois, posteriormente, tem que aprender a ouvir de Deus. O que Deus vai falar para mim? Aí você propositalmente, consciente, com a consciência, você tem que rogar. Deus, fala para mim o que eu deveria ouvir da sua voz, a minha direção. Então, irmãos, nesse momento, não existe tempo e hora dessa forma, tá? Sua duração. O que realmente você colocou, seu coração, com a sinceridade no altar de Deus, isso que é importante, isso que basta. Você está pronto para ouvir a voz de Deus? Então, tempo, não tem problema. Tá bom, pastor. Tem uma coisa, nós tivemos a oportunidade de ir lá à Coreia do Sul, a Seul, tivemos lá em 2013 e depois em 2015, com a caravana liderada pelo senhor, onde nós tivemos o privilégio de fazer também lá o CAU Internacional, uma igreja, que é promovido pela igreja Sarang. E uma das perguntas que os brasileiros sempre fizeram, né? Por que coreano ora no monte? Né? E aí eu fui descobrir que mais de quase 80% da Coreia é uma cadeia de montanhas. Então lá, orar no monte é como orar no quarto aqui para a gente, em qualquer lugar. Né? Não existe esse aspecto místico de que a oração no monte está mais perto de Deus, etc. O que a gente viu lá, né? E aqui o pastor Cole pode falar um pouco sobre isso, é o compromisso. Né? Lá nós temos em quase todas as igrejas, tem aquilo que se chama de acampamento de oração. Então ali as pessoas vão para aquele local, às vezes em uma pequena capela, mas eles têm também os pequenos quartos de oração, onde a pessoa entra ali e passa um tempo, 1 dia, 2 dias, orando ali naquele local. Né? Pastor Cole, o senhor acha que o que aconteceu na Coreia, nessa questão do desenvolvimento, tem como base a vida de oração do povo coreano? Qual a importância da oração para a transformação de um país? Realmente, eu posso falar com toda a convicção que é grande essa mudança da Coreia no seu fundamento, está sua base bem concreta, que é oração do povo. Tem pessoas que realmente colocou sua vida em oração. Irmãos, como que já nós compartilhamos, sabemos muito bem, Mateus 5,13, que nós somos sal da terra. Quando a gente fala sal da terra, eu gostaria de aplicar dessa forma. É que nós somos sal da terra. Esse sal que a gente fala, que é a mudança da nossa vida, a autenticidade da nossa vida, que nada mais sal. Sal tem seu sabor. E quando a gente fala isso exteriormente, eu falaria isso, é missão. 2 encarnações que vai acontecer na nossa vida, que nada mais através da oração, que já falei, eu vou repetir, eu não tenho cansaço para repetir, que nada mais oração é ouvir de Deus, colocar minha vida diante de Deus. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, eu preciso dessas coisas, mas o que, Senhor, tu queres de mim? O que o Senhor quer que eu viva? O que eu faço? Senhor, eu quero construir uma congregação, mas qual é realmente seu propósito com esse povo? E a gente aprende dessa forma a conversar com Deus, nada mais, ou o que transforma seu redor? Nada. Mas o que transforma é sua própria vida. Você vai ter sabor da vida. Esse sal é muito importante. Sal em si, pessoal, é só salgado mesmo, mas ele penetra em outras comidas, outras coisas, se dissolve. Isso é nada mais, nós entramos como sal ao mundo, é que essa é missão, é que é enviado por Deus, por Senhor, que a gente penetra, a gente dá o verdadeiro sabor. Se realmente esse é sabor da feijoada, esse é sabor da peixada, esse sabor de fritura, esse sabor de codido ou grelhado, e a gente se derrete, absorve lá. Então, irmãos, para fazer isso é nada mais, tudo bem da nossa vida espiritual, que começa com conversar e ouvir de Deus, é oração. Então, oração é coisa fundamental, o que leva a gente
dissolver ao mundo, isso significa outra encarnação de cristão pela sua missão. Pastor, então aproveita e responde. Qual a importância da oração para a obra missionária? Eu diria assim, como que você faz missão? Pelo contrário, como eu estou faltando recursos, pessoa, como que eu faço missão? Começa a orar. Missão começa com a oração. Como que levanta a igreja? Começa com a missão. Isso é a estratégia de Deus. Por isso que Deus nos levou, né? Levou o povo de Deus no deserto. Realmente lá não tem nada, é só Deus, que busca a Deus e roga a Deus. Então, irmãos, para missionário é sem discussão. Se você realmente deu menos, subestimou a oração, então você está subestimando sua missão. Se você desvalorizando a oração, então você está desvalorizando o seu ministério. Você está poupando tempo com a oração e realmente diminuindo a oração, então seu serviço, seu pastoral, seu ministério está diminuindo. Então, irmãos, não tem como separar com a oração. A única coisa que a gente pode falar, qual é a diferença entre cristão e o mundo, pessoa que ainda é ateu? Eu falaria claramente, a gente faz oração diante de Deus pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Boa, pastor. A oração é o oxigênio da missão, da vida cristã. Alô, Lídia, alguma pergunta mais aí? Sim, a Estela Maris perguntou qual é o tipo de oração que experimenta mais a manifestação de Deus. Muito bem, tá? Assunto bom. Irmãos, duas coisas. Se realmente você quer manifestação de Deus, então sempre você busca realmente de coração, Senhor, eu quero ver sua glória. Você tem que rogar. Mas nós sabemos muito bem, se você vê a glória de Deus, você morre. Pessoas não entendem, mas você virá. Você realmente verá a costa de Deus. Quando as coisas aconteceram, aí você começa a eureka espiritual. Foi de Deus. Deus me socorreu. Deus enviou. Aquela pessoa era anjo de Deus. Irmãos, a gente conhece acontecendo, terminando as coisas, a gente vê a costa de Deus. Então, se você quer ver realmente manifestação de Deus, então mostra a sua costa. E pessoas dirão na sua nuca, sua costa, aquele foi enviado de Deus. E assim você convive com manifestação de Deus. Muito bom, perfeito. Olha que resposta, gente. E tem uma outra pergunta muito boa aqui também que o Eliezer fez, perguntando o seguinte: Pastor Cole, qual conselho ou orientação você poderia dar para os pastores mais novos no ministério? Antes de mais nada, eu diria que, irmãos, como jovem tem ânimo, força, garra, entusiasmo, fantástico. Tem que ter. Mas saiba uma coisa, nosso problema é nada mais, nós somos fortes demais. Irmãos, pássaro, todos pássaros, seus ossos são ocos. Pode você verificar quando você come um frango assado, quebra seu osso, tudo vazio. Se o osso não é vazio, não dá para voar. Irmãos, fraqueza não é problema para Deus. Então, para jovens, você tem que ter paciência, mas você tem que ter persistência e aprenda a esperar. E esperar. Quando conversa com conselho, quando conversa com seu povo, ouve mais, fala menos. Ouve mais, aí você dará a palavra essencial para eles. Então, irmãos, não tem problema, você é inexperiente, você tem fraqueza, não tem recurso, isso é melhor ainda que Deus vai usar, tá? Tem que ser pena. Pena é tão leve que dá para voar, tá? Se tiver aço, é só avião que voa, toma cuidado, tá? Por isso não é fácil voar. Mas, irmãos, mais uma vez eu desafio, é que sua fraqueza, sua pouca experiência, não tem problema. Tem que esperar
com a persistência da continuidade, esperar até que Deus manifesta. Ouça mais, ouça mais. Pastor Cole, fala um pouquinho aí sobre essa experiência do CAL, que é o chamado para acordar o leigo, né? O senhor foi o responsável em trazer esse ministério para o Brasil. Há 2 anos atrás nós tivemos aqui em Pinheiros um encontro internacional, o CAL Internacional, e o senhor já, aqui no Brasil, o senhor já treinou centenas, milhares de pastores, de evangelistas, dentro dessa linha da formação, do treinamento de discipulado. Fale um pouquinho sobre isso, porque eu acho que seria importante, porque isso é a característica, uma das características fundamentais do seu ministério. Sim, irmãos, sendo pastor, a gente já faz todo mundo um jeito ou outro jeito, esse discipulado, tá? Mas o que é esse CAL, chamado para acordar a liderança? É nada mais a gente relembrar, despertar o que a gente já aprendeu e retomar as coisas que nós aprendemos e guardamos com o primeiro amor. Então, irmãos, é esse CALNET que nós estamos plantando no Brasil. E se Deus quiser, a gente vai fazer outro CAL na Igreja Pinheiros. Se Deus quiser, essa semana eu estava conversando com a Coreia, realiza, se Deus quiser, em novembro, né? Se toda a sanidade nos favorece. Mas é isso mesmo, porque a gente tem que instruir, preparar os membros cristãos. Porque quando a gente olha bem, nossa vida cristã é muito improdutividade que acontece na nossa realidade. Porque cristão, sem querer, se torna como realmente manada, realmente entra e sai da igreja e só fica adorando Deus. É importante começar assim, mas nós não somos somente chamados do mundo, eclésia, chamado do mundo, mas nós somos o quê? Missionário, reenviado para o mundo. Mas quando chamado do mundo e devolve para o mundo, aí existe um treinamento que chama ser discípulo. Isso é nosso papel da igreja. Então, como a igreja presbiteriana e também outras igrejas evangélicas abraçaram, que esse CALNET é mais de 12 mil igrejas envolvidas. Então, uma entidade, compartilhamento muito grande e mundial. E a Igreja Presbiteriana do Brasil abraçou bem igrejas evangélicas e também a Igreja Pinheiros está aberta totalmente, servindo nessa área. Então, irmãos, não importa o tamanho da sua igreja, mas olha bem, cada membro tem sua preciosidade e que realmente é seu parceiro do ministério e pastoral. Então, lembra bem, discipulado é ferramenta que próprio Jesus Cristo nos ensinou e entregou, né? Nossa nomenclatura cristãs, tudo começa com discípulos de Jesus, né? Então, isso que a gente tem que fazer. Eu quero destacar aqui o que nós aprendemos lá na Coreia, no treinamento da igreja Sarang. Eles têm 3 pilares fundamentais da igreja. O primeiro, adoração. Nós estamos na igreja para adorar a Deus. Segundo, nós estamos na igreja para sermos treinados, né? Treinados no evangelismo, treinados na doutrina, treinados na oração e serviço. Porque não adianta você treinar se você não serve fora da igreja. Então aí que está a influência. Adoração, treinamento e serviço. E aí entra aquela questão da vocação, né? O médico, o profissional liberal, não importa a profissão do crente, ele está no mundo para servir, né? Para levar o evangelho, para revelar Jesus Cristo para a sociedade. E eu quero desafiar você, né? Você que não fez ainda o CAL, se nós estivermos aqui, se Deus quiser, em novembro, você coloca na sua agenda aí para fazer conosco aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Vamos ver aí as últimas perguntas, depois as considerações finais.
Muito bom, lembrando que tem sorteio do livro também, então dá tempo ainda de se inscrever enquanto a gente responde as perguntas aqui. As duas últimas, a Késia perguntou por que os cristãos têm tanta dificuldade em orar, e eu já pego essa deixa para a pergunta da Elza, que falou o seguinte: o que fazer quando o pastor ignora a vida de oração e não incentiva a igreja a orar? Aí, irmã, mas a oração, primeiro deixa eu falar sobre como orar. Não pensa a oração é difícil, você quer escolher palavras bonitas, mas não é assim. Quando você não dá para orar, irmãos, não precisa orar. Você fechou o olho, você quer orar, mas travou, então o que você tem que fazer? Pegar a Bíblia, tá? Eu indico, leia Salmo, tá? E você só acrescenta: Senhor, essa é minha oração hoje. Começa assim, não fica travado, não fica travado, não. E também você pode cantar cântico, é uma oração. Então, e também você sempre pensando aí, a oração tem que ser alguma coisa extraordinária. Não, realmente você fala, você está diante do Pai, Deus, que conhece seu nome, pelo seu nome, desde realmente barriga da sua mãe. Então, coloca: Senhor, dói aqui, eu tenho esse problema. Só falar: Senhor, o Senhor sabe tudo, mas por que então? Porque a gente tem que falar isso próprio a nossa boca, isso que manifesta que realmente você acreditando no Senhor Deus. Então você fala. Claro que Ele sabe todas as coisas, mas você fala: Senhor, eu preciso disso, eu dou aqui, eu tenho esse problema. Fala assim, tá? Então, quem é você para fazer tudo isso? E por isso que a gente ora pelo nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por nós. Então, a gente ora assim em nome do Senhor Jesus Cristo, a gente está pedindo, porque a gente não tem merecimento. Isso que o Senhor nos ensinou. E aí, Deus entra em ação. Como? Através do Espírito Santo. Esse é outro nome de Deus que age meio de nós. Valeu, pastor. Nós estamos chegando ao final, nós estamos aqui Eu queria primeiro agradecer ao pastor Cole. Eu sei que ele tem uma agenda corrida, ele treina a gente de dia, de noite, de madrugada, faz discipulado, está se recuperando também da sua saúde, né? E eu queria agradecê-lo, pastor, por ter atendido o nosso convite, dado o seu testemunho aqui. Esse programa vai ficar disponível a partir de amanhã no canal do YouTube. Compartilhe esse programa. Eu acho que esse tema de oração é um assunto que interessa a todos, né? Principalmente aqueles que estão envolvidos com a obra missionária. Pastor, suas considerações finais, por favor. Mais uma vez eu agradeço essa oportunidade. Para mim uma honra. Mas, irmãos, sabe o que é a maior glória que nós podemos entregar para Deus? Viver feliz. Pai quer que filho viva feliz. Deus quer que a gente vive feliz, tá? Então, não ficar estressado para orar, mas se a gente ora, a gente já vai entrar outra encarnação para o mundo. Do jeito que você é tesouro particular de Deus. Então, mais uma vez, eu agradeço essa oportunidade, Igreja Pinheiros, né? Esse IPP-TV, e através desse TV que eu estou conhecendo pessoa que eu nunca ia conhecer, mas graças a Deus eu estou conhecendo vocês. Muito obrigado. Que bênção, que privilégio poder ser espectador da graça de Deus, né, através do que Ele tem feito. Que bênção, o pastor Cole aqui com a gente. E agora chegou a hora muito esperada também do nosso programa, que são os sorteios dos livros, né? Vamos lá começar com desse do John Ock, que é a minha inabalável salvação. Vamos ver, você que participou, quem vai levar esse livro agora. Vamos lá, parabéns para todos que participaram, né? Lembrando que toda terça-feira tem sorteio, tá rodando aí, vamos ver quem vai levar esse livro já para continuar sua pegada na missão aí com uma mensagem incrível. Matheus Antunes Pereira, parabéns, Matheus, presentaço, Matheus, é seu, já estamos com seus dados, então daqui a uns dias
dias você receberá esse livro na sua casa. Parabéns pela participação e que seja um incentivo para muitas outras pessoas participarem sempre toda terça-feira aqui conosco, né? A vida de oração de Jesus. Já pensou como que era a vida de oração? Acho muito bom a gente pensar sobre isso e esse livro é uma grande oportunidade. Vamos lá ver quem vai levar esse livraço do pastor Sansubiô nessa noite para casa? Vamos lá, vamos ver? Igor Ferreira da Silva, parabéns Igor, é seu, que esse livro possa te inspirar muito, sua vida de oração e ninguém melhor que o mestre para nos inspirar a orar. E é isso aí, gente, queremos agradecer a participação de vocês. Lembrando que a IPPTV continua com um canal cristocêntrico de qualidade 24 horas por dia e é um prazer caminhar na missão junto com você. Então compartilhe esse canal, como o pastor Arival falou, e vamos juntos. Lembrando que terça-feira que vem estaremos aqui de volta e continua ligadinho aí na nossa programação. Fiquem com Deus e até terça-feira que vem.